capítulo 5, versículo 5, diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós estamos nas boas novas da contracultura cristã e eu quero lhes lembrar por que são boas novas de contracultura cristã. A década de 60 e 70 ficou marcada por grandes movimentos específicos chamados movimentos contraculturais. Nos Estados Unidos, um festival ficou marcado como promotor da disseminação de uma contracultura, o Festival Woodstock, de rock, de música, e uma frase, expressões específicas marcavam a contracultura ou todo o movimento, como por exemplo, paz e amor, que significa literalmente não faça guerra, faça sexo. E esses movimentos contraculturais trouxeram grandes mudanças sociais na Terra. Os Estados Unidos e o mundo ocidental ainda vivem efeitos daqueles movimentos. Só que eu estou aqui para lhes dizer que a verdadeira contracultura, aquilo que se opõe a todo o padrão de vida do ser humano, não é a contracultura de Woodstock, dos hippies ou de todos os movimentos na década de 60 e 70. Na verdade, é a vida do reino. A vida no reino de Deus, ela é contracultural. Não importa se é um padrão um tanto conservador ou um tanto progressista, se está se pondo contra a cultura na África ou no mundo ocidental, mais ocidental, aqui nas Américas e Europa, ou lá na Oceania, ou na Ásia, na China, não. O Evangelho está se opondo a tudo. A vida no reino de Deus se opõe ao modo natural do ser humano imaginar a sua vida, pôr a sua vida, estruturar a sua vida. Por isso é contracultural. Ele é contracultural. E é isso que estou dizendo. Boas novas de contracultura cristã. A verdade é que o reino de Deus, ele é contracultural. Ele se opõe a toda maneira humana de estruturar o mundo, a cultura, a vida e tudo mais. E hoje, nós estamos nas boas novas de não ter nada para defender. E particularmente, eu considero essa uma das mais críticas, ou uma daquelas que mais trazem uma certa ferida específica no coração. Porque boas novas de não ter nada para defender significa que ela está se opondo a todo desejo do coração, que é um desejo natural, de querer defender a si próprio. De entrar em algum conflito ou de revidar algum ato, alguma atitude por defesa de honra, por defesa de imagem, por defesa de fama. Por natureza, estes versos confrontam toda forma de conquista pelo poder, pela força, pela habilidade, pela agressividade, pela segurança, porque o texto está dizendo que os que herdam o reino não são os fortes. É como nós cantamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não é. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. E é por isso, é exatamente por isso que o cristão é alguém totalmente diferente, sabe? Não é que apenas o crente ou o mundo, na verdade o mundo é diferente do cristão. Não é só o mundo que é diferente do cristão. É o cristão ou a vida do cristão que não encaixa no modo como o mundo entende as coisas. O cristão, ele é um enigma. Pelo menos a vida no reino de Deus, ela é um enigma. Ela não é entendida. Ela não é notada, não é percebida. Não existem olhos ou ouvidos sensíveis a isso. Sempre existe rejeição, porque vem do céu para a terra. É a vida do reino dos céus. Não é a vida do reino na terra ou do reino dos homens. E agora, observando um pouco esse versículo, ele está inserido em um contexto específico. Jesus disse isso em um contexto específico. Contexto cultural, histórico específico. Este também é uma daquelas palavras que não só atacam o nosso coração, mas atacam uma estrutura cultural. No caso dos judeus, isso provavelmente trouxe um grande rebuliço
o pessoal era como se o povo estivesse ouvindo, tudo bem, Jesus está falando, ele deve falar muito, ele está falando de um jeito um tanto bonito, nós estamos todos presos à sua voz, mas aí na hora que ele fala bem-aventurados os mansos, aí a galera abre o olho, arregala o olho. Se tinha alguém que não estava prestando atenção, naquele momento ele começou a prestar atenção. Porque Jesus diz que os mansos herdam a terra. E isso se opõe à cultura ou à esperança judaica do reino. Essa esperança ela era materialista e militar. O Messias era necessariamente alguém político-militar. Então, o reino, a terra seria conquistada e a posse dela, ou a nova tomada de posse dela, ou tomar a posse dela de volta, viria pela força. E este sentimento marca o coração dos judeus de tal forma que em alguns momentos na história existem rebeliões, existem revoltas. Existe a revolta dos Macabeus no período interbíblico contra o Império Seleucida, contra Antíoco Epifânio. Ele era o imperador, no caso, no período, e a revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, traz esse sentimento de que nós temos que tomar a terra. Nós temos que tomá-la de volta pela força, é pela revolta, é pela revolução, é pela guerra. Passa o Império Grego, entra o Império Romano, tem uma outra revolta, Judas o Galileu. A mesma coisa, com o mesmo sentimento de que nós iremos tomar pela força. E este reino será construído materialmente. Ele será expandido materialmente. A sua glória será visível, será tocada. Mas aí Jesus se opõe a tudo isso e diz, não, bem-aventurados os mansos. Os mansos é que herdaram a terra. Veja que esse versículo ele tem uma relação específica com os versículos anteriores, com as duas bem-aventuranças anteriores. Porque aquele que notou sua falência espiritual e chegou à conclusão de que não é nada, ele lamentou, ele chora espiritualmente porque ele não é nada. E uma vez também chorando espiritualmente por causa de sua própria pecaminosidade, de sua incapacidade, da perversão de seus atos, ele é levado a uma nova atitude, ele é levado a ter novos atos, ele é levado a se relacionar de forma diferente. Isso produz aquilo que chamamos de mansidão. Então, vamos tentar entender melhor o que significa mansidão. E este é o primeiro ponto. Observemos primeiro o que significa, em que se consiste em mansidão. Didaticamente, primeiro eu vou lhes dizer o que não é mansidão. Depois, lhes darei exemplos de mansidão nas Escrituras e então poderemos chegar à conclusão bíblica do que significa mansidão ou o que significa ser manso. Primeiro, o que não é mansidão? Mansidão não se trata de qualidade natural, ok? As Escrituras, ou no caso Jesus, não está se referindo a algo que você nasce ou que você já tem por alguma qualidade natural, por um impulso natural, de tal forma que eu possa ter e você não possa ter, porque eu nasci com isso, eu sou assim e você não é assim. Não é isso, esses são valores do reino de Deus. É um caráter forjado na vida no reino de Deus, ou daquele que está inserido no reino de Deus. Por consequência, todo mundo que está no reino de Deus tem que ser manso. Não tem a ver com qualidade natural, tem a ver com fruto do Espírito. Mansidão também não equivale à indolência, não tem a ver com insensibilidade para determinadas situações contra si próprio, como injúria ou calúnia. Não é simplesmente engolir tudo o que todo mundo diz acerca de você. Não é simplesmente isso. É muito mais profundo do que isso. Porque existem pessoas que engolem tudo que outros dizem sobre ele, mas não significa que ela é necessariamente mansa. E não significa que existe reino no coração dela. Porque isso acontece com não cristãos. Mas Jesus está falando sobre uma coisa que só vai existir em crentes, em quem está vivendo a vida no reino de Deus e foi tomado pelo reino de Deus. Mansidão também não é complacência, não é gentileza, não é ser educado, não é como se eu dissesse ele é uma pessoa muito mansa, querendo dizer que ele é uma pessoa muito educada, muito calma, muito tranquila. Não tem só a ver com isso, ou não tem necessariamente a ver com isso. Porque mansidão não é uma questão externa.
é uma atitude interna. Ela é um fruto do Espírito, portanto não é fruto de personalidade e não é fruto de boa criação, de bom comportamento, de boa educação. Não é algo que você recebe pelos pais e nem que recebe geneticamente ou recebe porque foi criado em um contexto social específico. Da mesma forma, isso significa que não dá para você abrir Mateus capítulo 5 e ver bem-aventurados os mansos. Eu quero saber o que é manso. Aí eu vou lá e abro no dicionário Aurélio para saber o que está escrito manso lá. Não é assim que funcionam as escrituras. Você não pode chegar a conclusões bíblicas abrindo um dicionário. Você tem que saber o que a Bíblia como a Bíblia define os seus próprios termos. Então entenda, é uma atitude interna, é algo que acontece no coração, não é algo externo. Ok? Segundo, vamos lá. Vou lhes dar exemplos de mansidão agora, para então depois chegarmos à conclusão. Exemplos bíblicos de mansidão nas Escrituras. Primeiro exemplo, Gênesis capítulo 13. Nós passamos por esse texto. Abraão, no seu trato com Ló. Abraão tinha direitos. Abraão tinha responsabilidades. Abraão tinha privilégios de sua posição, mas ele abre mão desses privilégios, desses direitos, no seu trato para com Ló, e ele lança tudo nas mãos de Deus. Ele não estava preocupado se ele ia ficar mais rico ou se ele ia ficar mais pobre. Ele simplesmente abre mão de direitos que ele tinha, de privilégios que ele tinha, no seu trato para com Ló. Então, no contexto de escolher a terra, e Ló, ele dá esse privilégio a Ló para escolher primeiro. Ele abre mão de algo nele, ou de que ele tinha, e lança tudo nas mãos de Deus. Todo o cuidado nas mãos de Deus. Números capítulo 12. Por coincidência ou providência, é o texto de hoje à noite. Moisés é caluniado por Miriam e Arão. E ele não reage. Está Miriam e Arão falando um monte de besteira acerca de Moisés, querendo ferir a sua imagem, e ele não reage. Ele abre mão do seu direito de reagir e lança tudo nas mãos de Deus. 1 Samuel capítulo 24, nós também passamos por esse texto em algum domingo atrás, em sermão noturno, no domingo, de culto à noite. Davi versus Saul. E isso acontece em um monte de momento de Davi contra Saul. Davi sempre abre mão de seu direito, ou da oportunidade, ou de alguma ocasião em que ele poderia lidar de uma vez com Saul, resolveu o problema, acabou. Eu já fui ungido rei mesmo. Saul que está atrapalhando a minha vida. Ele abre sempre a mão de ferir Saul. Ele diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E o que ele faz? Lança todos os cuidados na mão de Deus. Também é o caso de Paulo. Paulo era odiado por muitos, mas ele mesmo não pareceu odiar ninguém. Seja em Atos, quando ele está diante do rei Agripa e ele está para ser condenado, e aí o que o rei Agripa diz no discurso de Paulo é: por pouco não me fizeste tornar cristão. Ele tinha todo o direito de sair condenando todo mundo e se revolta contra todo mundo. O mundo não é de vocês mesmo, o mundo é meu, eu que sou cristão, vocês vão todo mundo para o inferno e a vida que segue. Não. Sendo condenado ou estando em um contexto de julgamento para condenação, o seu julgador diz: por pouco não me fazes cristão. Paulo funda a igreja de Corinto em profunda agonia, em profundo sofrimento. Nós passamos por 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3 e 4, e eu disse várias vezes sobre o contexto em Atos. Paulo queria ir embora porque estava sofrendo, estava apanhando em Corinto. E aí depois que a igreja nasce, surge aquela confusão toda na igreja de Corinto, e tem um monte de gente contra Paulo na igreja, e ele reage a isto não com vingança, não com orgulho, não com vanglória, mas com amor. Ele diz: eu não estou escrevendo isso para lhes envergonhar, é porque eu sou pai, eu estou lhe escrevendo com amor. Ou em outro caso de Paulo com seus irmãos judeus. Paulo era perseguidor da igreja, então ele estava lá no grupo dos judeus perseguindo a igreja. Depois que se converteu, ele passou a ser perseguido. Mas o que ele diz acerca dos seus irmãos judeus em Romanos capítulo 9 é: quem me dera pudesse morrer pela alma deles a ponto de eles serem salvos. Quem me dera isso fosse possível.
Ele não diz, agora vocês que se cuidem, vão todo mundo pro inferno. Eu tô falando a verdade, vocês não querem ouvir, o problema é de vocês. Não, ele está chorando. Quem me dera poder salvar a alma deles, poder penetrar no coração deles e enfiar ali a verdade de Deus. Quem me dera minha alma pudesse ser suficiente para salvar minha vida. E também é o caso de Jesus, naturalmente. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele sofreu perseguição, escárnio, sarcasmo e menosprezo. Quando veio à terra, viveu como homem, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, a forma mais baixa. Ele não veio como rei, ele veio como servo. Não veio como um grande, veio como um pequeno. E quando foi à cruz, foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2, versículo 22 e 23, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eis os exemplos de mansidão nas Escrituras. Observemos, portanto, em que isso consiste mansidão. Diante de tais exemplos, mansidão tem a ver com um autêntico e bíblico ponto de vista de si mesmo, que se expressa no trato com o seu semelhante. Mansidão tem a ver com um autêntico e bíblico ponto de vista de si mesmo, que vai se manifestar no seu trato com o seu semelhante. A mansidão é manifestada em Abraão com Ló. Não é Abraão com Deus ou Abraão sozinho, é Abraão com Ló, com o seu semelhante. É Moisés com Miriam, é Davi com Saul, é Paulo com o rei Agripa, ou com a igreja, ou com os judeus. É sempre para com o próximo. Então existe um autoconhecimento, ou um auto-reconhecimento, uma atitude para mim mesmo, que nasce lá no versículo 3 e no versículo 4. Eu sou miserável, pecador, sou falido moralmente. O que isso vai significar na prática? Vai significar uma expressão, vai se expressar em um relacionamento específico para com o próximo. Desta forma, ninguém pode ser manso a menos que seja humilde de espírito. A menos que tenha se visto como um vil pecador, a menos que tenha encontrado ou enxergado a miséria de sua alma, a falência moral que é, apenas se vir suas mãos vazias diante de Deus, não tendo nada de valor, é que então você poderá ser mansidão para com o próximo, poderá ter mansidão, e isso será manifestado no trato com o próximo, com o seu semelhante. Se você não se considera pobre e necessitado, se não se considera terrivelmente pecador e totalmente incapaz de obter qualquer bem eterno, então não pode ser manso e nunca será manso. É impossível que possa ser ou que consiga sê-lo. Porque, neste caso, você precisa entender, não é apenas saber, eu sei, eu sou pecador, mas também, eu também sou bom, não é tanto assim, eu não sou tão ruim assim. Não funciona assim. Porque o versículo 3 proíbe qualquer vírgula, qualquer mais. Olha, eu sei que eu sou pecador, mas também não é assim, né? O versículo 3 proíbe isso. Toda vez que você coloca um mas, você aniquila o versículo 3. E, por consequência, torna-se impossível ser manso. Sempre haverá resquícios no coração do desejo de vingar, ou de proteger, ou de sustentar, ou de deixar exposto, claro, que existe um reino chamado eu. E este reino vai ser protegido com todas as forças. Ele vai ser vingado. Ele vai ser colocado em destaque. Então veja, se eu já percebi o que eu realmente sou em termos de humildade de espírito, falência moral, de alegria chorosa, como foi quinta-feira, de atitude lamentosa por causa do pecado, aí então eu sou levado à mansidão. Isso quer dizer que eu sou levado a não manifestar orgulho. Veja, a humildade de espírito, ela se opõe ao orgulho íntimo, pessoal,
ao orgulho ligado de forma mais direta a Deus. A mansidão se opõe ao orgulho e à vanglória no trato com as pessoas. Porque o orgulho, ele faz com que uma pessoa tenha uma sensibilidade muito grande acerca de si mesmo. E tendo uma sensibilidade muito grande acerca de si mesmo, ela sempre vive na defensiva. Ela quer defender a sua honra, ela quer defender o seu reino, ela quer defender a sua glória. A pessoa fica surda para as repreensões. Quando falam de si, ela atiça rapidamente para proteger a si mesma. Ela reage rapidamente, como se fosse encostar o dedo na tomada de energia. É uma reação imediata para proteger o seu reino, para proteger a sua imagem. Ela logo sai à guerra por sua fama, porque ela está alimentada por um desejo de vingança. Uma vingança por seu reino, naturalmente. Então, a falta deste caráter, ele exemplifica-se como um bebê. Sabe quando o bebê, finalmente você consegue colocar o bebê para dormir e você, meu Deus, finalmente, agora ele vai dormir. Só que aí você tem outras crianças na casa. E finalmente conseguiu colocar o bebê para dormir. E a ordem é uma: silêncio total, total. Abaixa o volume da televisão, todo mundo pisa devagarzinho, como se estivesse pisando em ovos, como se estivesse perdendo o chão, não pode cair nada. Se o celular tocar, misericórdia, tudo um silêncio total. E então todo mundo começa a viver de forma muito insegura, porque o ranger de uma porta já pode ser o suficiente para fazer o bebê acordar. E quando ele acorda chorando. É assim que é alguém que não é manso. É assim que é alguém orgulhoso no trato com as pessoas. Qualquer coisa já é suficiente para espetar. Os espinhos se põem para fora. A reação é imediata. Por isso também, a mansidão, ela anda de mãos dadas com o domínio próprio. Quem não é manso não tem domínio próprio. E aí ele cai em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quer dizer, está sempre na defensiva, sempre expondo insegurança. É como se tivesse medo de alguma forma de ser encontrado em pecado. No sentido de que ninguém pode saber que ele não é perfeito. Não de um pecado específico ou algo parecido, mas nesse sentido de que você tem que estar sempre transmitindo perfeição, 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 perfeição. Então você tem que ficar se auto-justificando toda hora, se desculpando toda hora. E ninguém pode encontrar algum erro em você. E se falar disso, você já emenda uma desculpa. E se for necessário, você levanta a voz e você entra numa guerra para se proteger. E com isso você precisa se perguntar. Nós precisamos nos perguntar: o que temos de tão precioso assim para ser protegido? Afinal de contas, o que temos de tão precioso assim para ser protegido? Ou perguntando de outra forma: o que temos se não somente aquilo que traz o horror aos olhos de Deus? O que temos se não somente aquilo que traz o horror diante dos olhos de Deus? Porque se você virar e dizer: não, é porque eu estou protegendo todo o meu esforço que eu fiz durante toda a minha vida para obter esse dinheiro. Não, isso não vale. É por causa da minha fama, é por causa da minha imagem, é por causa dos meus títulos. Isso não vale. Não tem valor algum para a piedade. É porque eu estou protegendo minha família, meu sobrenome. Não, isso também não tem valor. E se você disser que é pelo caráter, isso também não vale nada. Se for por boa conduta ou por bom comportamento, você está confiando nisso? O que temos senão aquilo que traz horror aos olhos de Deus? Com isto, os mansos, eles sempre acabam dizendo como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, já não tem mais a ver comigo. Não tem mais a ver comigo, eu sou pecador. Tem sempre a ver com Cristo. Quando a questão trata-se de Cristo, aí a gente é diferente. Mas quando é comigo, bom, as pessoas estão dizendo coisas ruins acerca de mim. Mas graças a Deus elas nunca viram meu coração. Nunca viram o meu coração.
Graças a Deus, só Deus viu o meu coração. E ainda bem que Deus teve misericórdia de mim, porque, nossa, existem coisas ali que ninguém pode ver. Porque se virem, acharão que eu sou o diabo em pessoa. É assim que são os mansos. Surge uma ausência do desejo de vingança. O manso sabe que a vingança é do Senhor, então não cabe a ele. E o manso aprende a sofrer porque não existe nada tão valioso na vida quanto Cristo. Então, se ele tiver que perder alguma coisa, ele já tem a Cristo. Então, na verdade, ele não está perdendo. E por isso também os mansos sempre estão prontos para serem repreendidos. Porque no final das contas ele sabe que é pecador. E existe esse sentimento, este desejo de não querer ser pecador. No sentido bom da palavra. Não no sentido de ficar se justificando, protegendo uma imagem, uma fama, algo do tipo. Mas no sentido bom, no sentido positivo. Porque sabe que é a vida do reino que tem que imperar nele, não a vida morta, a velha natureza. Então isto se consiste em mansidão. Uma atitude específica para si mesmo que vai se expressar no trato para com o próximo. Agora, em segundo lugar, observemos como nossa cultura lida com essa ideia de mansidão e de recompensa. Porque o texto está dizendo que é os mansos, é esses aí, que não buscam vingança para si próprios que herdarão a terra. Não são os conquistadores. Como o mundo lida com isso? Veja, nós temos uma cultura que prioriza a meritocracia. Isso quer dizer que você precisa ter méritos para obter lugares específicos na sociedade e na vida. Em certo sentido, isso tem o seu valor. Por exemplo, é natural um pai virar para o seu filho e dizer: você tem que estudar, ou você tem que trabalhar. É bom que o pai diga isso para o filho, que o motive a isto, ou que o crie e dê a ele uma influência específica que ele enxergue o valor de estudar e de trabalhar. Isso é um impulso que nasce na criação do ser humano. Porque na criação Deus disse que o ser humano tem que dominar, sujeitar, cultivar e guardar a terra. Então tá certo, ele tem que estudar. Ele tem que dominar sobre a terra. Ele tem que se colocar numa posição a refletir esta imagem da criação, de que ele é o vice-regente. Ele tem que cultivar a terra. Ele tem que conhecer aquilo que Deus colocou debaixo de seus pés. Então, na faculdade entram os melhores. Em concursos públicos, os mais aptos são os que estudaram mais. No mundo empresarial, só vence quem luta. Na ciência, você precisa se engajar, você precisa perder noites para tentar descobrir o que é aquilo que está sendo mostrado na natureza. Então, se eu tenho um filho que vira para mim e diz que quer ser juiz, eu não posso virar para ele e dizer: ah, que ótimo, mas tudo bem, liga não, Deus vai te colocar lá. Aí ele vira: mas então não precisa estudar? Não, liga não, Deus te coloca lá. Não é assim que o negócio funciona. Ele tem que dominar a terra, ele tem que sujeitar a terra, ele tem que cultivar, ele tem que guardar, ele tem que refletir esta imagem da criação, do que significa ser humano de verdade, que é algo que deve estar sendo formado nele por meio do Evangelho. Mas se existe esse aspecto bom, qual é o problema? O problema é que para a nossa cultura não existe nada fora dessa realidade. De tal forma que não existe esse aspecto de criação ser manifestada no ser humano, porque não existe Deus. Não existe criação divina, não existe céu, não existe inferno, e também não existe uma nova criação, um futuro, uma terra futura para ser dada. O que existe é só o ser humano. E isto traz duas consequências. A primeira é que a salvação ela acontece aqui, no sentido de que você vai encontrá-la nas suas realizações pessoais. Então você vai ter esse sentimento de salvação, de completude, de se sentir cheio, de se sentir pleno, de se sentir satisfeito, de encontrar a felicidade, a sua bem-aventurança com as suas realizações, com as suas conquistas. Então, você precisa conquistar para encontrar a sua felicidade verdadeira. Porque a salvação vai estar nisso.
as suas realizações é que vão produzir esta verdadeira bem-aventurança, esse sentimento de satisfação total, de plenitude, de alegria infinita. E um segundo caso, uma segunda consequência, ela toma a igreja. Ela infelizmente toma a igreja, porque aí vai dizer que se existe então algo fora dessa realidade, que será naturalmente melhor, ela também deve ser conquistada. E você deve merecer o céu, deve ser digno dela. No primeiro caso, as pessoas são levadas então à guerra pela felicidade. Não tem a ver com vocação, não tem a ver com chamado, não tem a ver com serviço, não tem a ver com ser abençoador na sociedade, tem a ver com guerra pela felicidade. Tem a ver com um objetivo específico que é idólatra. Porque, por consequência, se você tem que conquistar esta bem-aventurança com suas realizações, então você passa por cima de quem tiver que passar. Acabou esse negócio de ser bonzinho, de ser cortês, de ser bem educado, de ouvir as pessoas ou de valorizar mais a família. Não, você tem que valorizar a sua carreira, valorizar as amizades. Se elas atrapalharem a sua carreira, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir chegar ao topo que você anseia alcançar. Então você tem que lançar tudo ao chão e conquistar. Guerreie, lute pela felicidade, porque ali estará a sua salvação. Porque todo mundo quer ser feliz, não quer? Todo mundo quer ser bem-aventurado, não quer? E se for pelas conquistas, pelas realizações, então dane-se o que você tiver que passar. Mas são os meus pais, tanto faz. É meu irmão, minha família. Não, agora o que importa é as suas conquistas, é as suas realizações. Mas eu não estou tendo tempo para o meu marido. Que pena você ter casado. Eu não estou tendo tempo para o meu filho. Olha, o problema é seu. Não era para você ter tido filho. Por que você teve filho? Você tem que trabalhar. É interessante como essas coisas começaram a perder valor na sociedade. Como a ideia de casamento começa a tornar-se muito fluida. A ideia de ter filhos também. E a ideia de cuidar dos filhos também. Porque encontrar realização na sua própria conquista tornou-se aquilo que salva a alma do ser humano. No segundo caso, as pessoas vivem do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Só que elas vão à igreja. E porque vão à igreja, elas acham que serão salvas pela agenda da igreja, pela agenda religiosa. Então, eles não possuem fé salvadora. Eles acham que estão conquistando o céu por todo o bem que fazem à igreja, ou por todo o bem que fazem para o próximo, ou por todo o bem que fazem para Deus. Eles acham que estão tornando-se merecedores do céu, merecedores da nova criação, merecedores de qualquer bem futuro que possa existir no pós-morte. Porque estão conquistando pela força dos seus braços. Estão revelando a um Deus que são merecedores, que são dignos. Veja, eu estou vindo à igreja constantemente, eu estou entrando nas lives constantemente, eu estou sendo bom constantemente, eu estou doando para tantos quantos necessitam. Não é possível que eu não vá merecer o céu? É isso que nossa cultura ensina. Não tem a ver com mansidão para ser feliz, para encontrar essa felicidade verdadeira, essa bem-aventurança. Não, você tem que conquistá-la. E, bom, se você vai ter que lidar com alguns relacionamentos, abrir mão de alguns relacionamentos, quebrar alguns relacionamentos, é por causa da felicidade que você está fazendo isso. Quantos não são que já destruíram famílias em busca de uma felicidade por meio da conquista? E no final das contas, não são felizes. Mas continuam buscando, continuam tentando. Todo dia eles tentam, batalham. E não são felizes. Não são felizes. Sabem que erraram. No fundo, sentem um profundo arrependimento nos seus corações. Porque não tiveram tempo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para o lazer. Não tiveram tempo para nada. Só que agora são escravos disso e não conseguem se livrar de forma alguma. Não conseguem.
E aí esse mundo vira essa loucura que é. Com certeza vira essa loucura que é. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo. E aí esse mundo é essa loucura que é. É isso que é a nossa cultura. Penso que é isso que é assim que a nossa cultura lida com esta ideia que Jesus está dizendo que é. Não, é totalmente oposta. O reino de Deus é totalmente oposto a isso. Não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus, não é assim que vai funcionar as coisas no coração daqueles que vivem no reino de Deus. E veja, o que receberão então? Porque eles recebem alguma coisa, é o que o texto está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então é isto que recebem. E naturalmente, o texto, ele ainda foi dito, no caso, quando Jesus disse isso, ele ainda estava em um processo de revelação progressiva. O reino estava sendo instaurado e o seu ápice ainda não havia chegado. Então eles terão a terra porque, neste sentido, a obra ainda será concluída e aí então terão a terra. E isso traz uma consequência dupla. Primeiro, de que, para nós hoje, no caso, primeiro que nós já temos a terra. Os mansos, eles já têm a terra porque eles estão vivendo a vida no reino de Deus. E por isso eles já são herdeiros da terra. E neste caso, isso implica que eles já têm a terra. Na prática, isso implica uma vida de satisfação e profundo contentamento, aqui, no agora. Veja o que Paulo diz. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 a 13. Em outras palavras, ele não está dizendo que ele pode se colocar contra o mundo e vamos que vamos para a guerra, ninguém vai ficar na minha frente, todo mundo vai cair ao chão, eu vou conquistar tudo que está nos meus sonhos. Ele não está falando disso, sobre vanglória, sobre orgulho, sobre vaidade, sobre cobiça. Ele está falando que não importam as circunstâncias da vida, Deus é quem nos sustenta. Porque é interessante como a maioria das pessoas usa esse texto para obter riqueza, mas ninguém fala sobre esse texto na pobreza. Só diz tudo posso naquele que me fortalece quando o objetivo é a riqueza. Então entendam o que Paulo está dizendo. Ele também diz algo semelhante a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, não é o dinheiro, não são os títulos. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, é o contentamento. Esta é uma consequência da mansidão que recebe a terra, que traz esta segurança do céu, a segurança da vida eterna. Contentamento, eu já tenho tudo que eu preciso. Então, vive em contentamento, em profunda satisfação. Mas aí vem a outra consequência, que é a futura. Os mansos terão a terra. Eles já têm e eles terão. Eles já têm porque é assegurado a eles. Eles terão porque é quando o reino futuro vir e for instaurado na nova criação. Paulo diz aos romanos, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. A parte inicial é importante. Nós somos herdeiros. Então é o que o texto está dizendo. A nova criação será herdada pelos mansos, pelos filhos de Deus. Ela será herdada por aqueles que foram inundados pela vida no reino de Deus, que foram impactados pelo convencimento do Espírito, por aqueles que enxergaram a Cristo o seu bem último e maior, que a felicidade conseguiram entender que a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria está em Cristo Jesus e na salvação concedida por Cristo Jesus, e não está em nenhuma coisa que possam conquistar com as suas mãos.
está naquilo que se recebe por meio de graça, não por aquilo que se conquista pela força do braço, pela inteligência, pelas noites que não foram dormidas. Não é nisto. Não é pelas noites que se perderam para passar numa prova, não é pelas noites que se perderam por causa de um problema jurídico ou por causa de um problema financeiro e então conseguir vencê-lo. Não está ali, está naquilo que se recebe e se recebe por graça, por Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus. É porque se entende que a fonte desta verdadeira felicidade está em algo que tem um valor infinito, que é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que vivem, aqueles que foram tomados pelo reino de Deus não vivem apegados à terra. Eles estão prontos para perder ou para ganhar. Porque seja perder alguma coisa ou ganhar alguma coisa, ele já tem algo que está acima disso tudo. Se ganhar alguma coisa muito grande, se então passarem numa prova, em um concurso, e isto trouxer um benefício financeiro muito grande, ainda assim isso não vale nada, porque a salvação é muito maior do que isso. E se vierem a perder, seja financeiramente, fisicamente, seja na saúde ou algo parecido, uma perca muito grande, ainda assim tem tudo. Não perderam nada, porque tem tudo. A única coisa que teria algum valor se viesse a perder, seria a salvação, mas ela não se perde, então estamos satisfeitos, estamos contentes. Ela não está segurada em minhas mãos, mas na de Cristo, então estamos em paz. Então entendam, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é para os conquistadores, é para aqueles que sabem que não tem nada, e que não valem nada, que não possuem nada. E esses mansos, eles têm um trato específico com as pessoas. Eles lidam como se eles não tivessem nada. Eles estão sempre prontos a abrir mão, a renunciar. E se tiverem literalmente que perder alguma coisa, seja por algumas circunstâncias da vida, eles também estão prontos a abrir mão. Eles abrem mão do direito de escolher a terra mais rica. Eles abrem mão do direito de proteger a sua imagem. Eles abrem mão do direito de proteger o seu reino. E confiam em Deus. E estão seguros em Deus. Porque Deus lhes deu aquilo que de fato tem valor. Cristo Jesus. E o seu reino e a salvação. Eles herdam a terra. Eles herdam a terra. Isso tem valor maior. Isso tem um profundo valor maior. E nós precisamos passar a viver conscientes disso ou refletindo esta esperança. Porque na maioria das vezes, parece que os cristãos não são tão contraculturais assim. Eles vivem movidos por essa cultura, prontos para abrirem mão de coisas valiosas, para obterem a felicidade pela força de seus braços, pelo poder, pela influência, pela inteligência, pelos títulos. Eles estão prontos a entrarem na mesma vida morta dos seres humanos. Estão prontos a fazerem isso. Que mal eles fazem a si mesmos e que mal fazem para a Igreja de Cristo, para a imagem da Igreja de Cristo. Porque os verdadeiros contraculturais deveriam ser nós. Então entenda isso. Para o benefício de nossas almas. Porque isto é caráter cristão, isto é vida no reino de Deus. É a vida como deve ser vivida no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe. Vamos ao Senhor em oração nesse instante.